para ouvir a palavra de Deus? E se ela disser alguma coisa que você não quer ouvir? Aleluia. Você trouxe a sua Bíblia? Você sabe que crente tem que ter Bíblia, né? Aleluia. A palavra de Deus é Deus falando conosco. Segura a tua Bíblia e diga: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo aquilo que ela diz que eu posso. Olha no teu irmão e diga: o que é que eu posso? Diga: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Diga: o que é que eu tenho? Digo: em Deus tudo me pertence. Diga: o que é que eu sou? Diga: eu sou mais do que um vencedor por Cristo que me amou. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que, Oséias capítulo 4, versículo 6, diz que o povo de Deus sofre. O povo de Deus perece por falta de conhecimento. Em qualquer área das nossas vidas que nós não tivemos conhecimento, nós vamos sofrer, perecer. Aleluia. E deixa eu dizer, o conhecimento acerca da vida está na palavra de Deus. Quantos aqui têm telemóvel? Você tem telemóvel? Você alguma vez leu o manual de instruções do telemóvel? Mas sabia que o telemóvel tem um manual de instruções que vai te mostrar todas as funcionalidades que o telemóvel faz? Sabia que tem funcionalidades que o nosso telemóvel faz que nós não conhecemos? Aleluia. Mas estão lá. E sabe que pode haver um momento na sua vida que você vai precisar de uma funcionalidade que o seu telemóvel tem e você não vai usar, mesmo tendo o telemóvel, porque você não conhece, porque você não sabe o que tem. Há muitas funcionalidades que nós, como seres humanos, nós temos, como filhos de Deus, nós temos, que elas estão descritas na palavra de Deus. E é a palavra de Deus que vai nos ensinar como é que a gente vai viver essa vida. Então, a palavra de Deus é o manual de Deus para o ser humano. Aleluia. A Bíblia diz: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Toda a gente quer comer o melhor dessa terra. Não precisa de ser aqui dentro. Se eu perguntar: quer comer o melhor? Você vai dizer: oh, aleluia. Se eu for lá fora, toda a gente quer comer o melhor de Deus. Só alguém inconsciente ou alguém sem sabedoria vai dizer que não quer comer o melhor desta terra. Mas o melhor dessa terra, ela vem quando você conhece o que Deus tem para ti. Por comer o melhor queremos todos. Ouvir Deus já não queremos. Obedecer a Deus então, oh, aleluia. Só Jesus. Aleluia. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós obedecemos, há uma transformação, há um poder que existe na palavra de Deus para nos transformar. Aleluia. Para nos aperfeiçoar, para nos ensinar. Aleluia. E Deus sabia que nós não íamos conseguir fazer isto sozinhos. E Ele enviou o seu Santo Espírito para nos ajudar. Nós, a semana passada, começamos a falar sobre o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Aleluia. Essa semana eu queria dar continuidade. Aleluia. Como eu sou mesmo o pastor e sou eu que estou a ministrar, então vou dar continuidade. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor. E eu oro em nome de Jesus para que o Senhor possa nos ensinar a sua palavra. Eu me humilho na tua presença. Eu de mim mesmo não sei nada, não posso nada, nem consigo nada. Eu peço o auxílio do teu Santo Espírito para que possa me capacitar, ensinar, instruir, me ungir, Pai, em nome de Jesus, para que eu possa falar debaixo da tua sabedoria. Para que eu não fale aquilo que eu quero falar, mas que o teu Espírito, que prescruta todas as coisas, sabe todas as coisas, traga palavras, Pai, que possam cair em boa terra, na terra dos nossos corações e produzir frutos a 100 por 1. Eu peço, Senhor, o Espírito de sabedoria e revelação do teu pleno conhecimento sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada pessoa neste lugar, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que a tua palavra caia em boa terra e produza frutos, muitos frutos, em nome de Jesus. Nós não sendo somente ouvintes, mas praticantes operosos da tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Quem crê, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos. O tema da nossa, ou desta mensagem será o Espírito Santo, o Espírito da verdade.
Nós vimos a semana passada, se o Espírito Santo é o Espírito da verdade, quer dizer que também é um Espírito da mentira. Aleluia. Que vai nos levar à mentira, que vai nos levar a desviar da verdade. Você pode dizer, não, mas a verdade, ela é relativa. Não, a verdade da palavra de Deus, ela é absoluta. Aleluia. Ela não muda, a palavra de Deus. Ela é eterna, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que espada alguma de 2 gumes. Se você diz que a verdade é relativa e você não acredita que a verdade da palavra de Deus é absoluta, então aquilo que você diz também não é relativo. Aleluia. Mas a palavra de Deus, ela é a verdade. Quando você crê nela e você se posiciona nela. Vamos lá para abrir João capítulo 14, no versículo 26. João, capítulo 14, versículo 26. Eu vou pedir à mídia para ajudar-nos nessa viagem pela palavra. João, capítulo 14, versículo 26, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém. Volta para o 26. Ele diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar o que vos tenho dito. Então o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vai nos ensinar. Que coisas? Todas as coisas. Todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, ele vai nos ensinar. Aleluia. O Espírito Santo, ele tem a capacidade de nos dizer o que é para fazer e o que não é para fazer. Aleluia. Se é para entrar no lugar ou se não é para entrar, se é para entrar no negócio ou se não é para não entrar no negócio, se é para ir para a esquerda ou se é para ir para a direita. O Espírito Santo tem a capacidade de nos lembrar tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus e nos alertar, dizer, olha, esse caminho não é o caminho certo, muda. O que o Pai diz na sua palavra é essa, estamos no caminho errado. E ele diz, a Bíblia diz que ele vai nos ensinar todas as coisas. E a minha pergunta é, você está disponível para ser ensinado pelo Espírito Santo? Certa vez Paulo perguntou, receberam o Espírito Santo quando creste? Muitos disseram, nem ouvimos mesmo que existe o Espírito Santo. Ele perguntou, então foram batizados em quê? Ele no batismo de João, ele disse, não, calma, Jesus já veio. E com Jesus, ele enviou agora o Consolador, o Espírito Santo, para habitar em nós. Aleluia. Então nós temos um Consolador, um ajudador, que habita dentro de nós para nos ensinar todas as coisas. Então pare de dizer que você não pode, não consegue, não sabe. Se você tiver comunhão com Ele, intimidade com Ele, Ele vai te ensinar aquilo que você precisa de ser ensinado. Aleluia. Nós às vezes gostamos de depender de pessoas. Você precisa de aprender a depender de Deus, do Espírito Santo de Deus que enviou para habitar em si e para te ensinar todas as coisas. Eu sei que é bom às vezes aprender com pessoas, mas o Espírito Santo ele vai testificar se aquilo que aquela pessoa está a dizer é para seguir ou não. Aleluia. O Espírito Santo vai confirmar. E às vezes você está à espera de ouvir uma voz. Aleluia. Mas muitas vezes não vai ser uma voz. Aleluia. Digo, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. João capítulo 8, versículo 31. João capítulo 8, versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Aleluia. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vai nos ensinar a verdade para que essa verdade nos possa libertar. Sabia que muitas vezes nós estamos presos a ideias, a sofismas, a coisas que não são a verdade? Porque nós achamos que a verdade é simplesmente aquilo que a gente vê.
Aleluia. Deixa eu te contar uma verdade. Sabia que aqui no ar tem bactérias, micróbios? Você está a ver? Mas é uma verdade, existe. Aleluia. Mas você não vê. Por quê? Isso é uma verdade. Não conseguimos, os nossos olhos não têm a capacidade para alcançar ou para ampliar, né? Porque são tão pequenos que a gente não consegue ver. A palavra de Deus, ela tem a capacidade de ampliar as coisas no reino do Espírito. Coisas que a gente, aos olhos naturais, não são visíveis. Mas quando você tem a palavra, ela vai iluminar os teus olhos e você vai compreender. Aleluia. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Então o Espírito Santo, ele vai nos ensinar a verdade. E quando nós conhecemos a verdade, nós somos livres, nós somos libertos. Nós deixamos de estar aprisionados a coisas que nos aprisionavam antes. A Bíblia diz que quando nós cremos em Jesus, há algo que acontece no nosso ser. Fisicamente, naturalmente, nós vamos continuar no mesmo lugar. Se você era careca, vai continuar careca. O cabelo não vai crescer, porque você creu em Jesus. Aleluia. Você depois pode ter fé para o cabelo crescer. Mas porque você creu em Jesus, você não é careca, continua. Mas no reino do Espírito você é transportado. A Bíblia diz que nós somos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Então você fica espiritualmente numa posição de vitória que foi alcançado não por aquilo que você fez, mas pelo que Deus fez através de Jesus. E o Espírito Santo vem para nos ensinar essas coisas. João capítulo 20, versículo 19. Diz: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Versículo 20, e dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Versículo 21, disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Versículo 23. Se alguns perdoares os pecados, são-lhe perdoados. E se lhes retiveres, são retidos. Jesus tinha acabado de ressuscitar, foi ter com os discípulos e soprou e disse: olha, recebei o Espírito Santo. E a partir desse dia em diante, todos aqueles que creem em Jesus podem receber o Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo automaticamente vem a morar em ti. Vem fazer morada em ti. Você passa a ser templo, habitação do Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 16. Eu vou pôr alguns versículos para você ter base bíblica daquilo que nós vamos estar a falar. Ele diz: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador. Essa palavra Consolador no original é Paracletos, que significa intercessor, advogado, assistente, intercessor. Aleluia. Você tem um advogado. Você sabe que advogado é caro, né? Aleluia. Você tem um advogado que intercede junto de nós, diante de Deus. Aleluia. E for free, de borla. Aleluia. Você não pagou nada. Aleluia. Imagina isso. Você tem o Espírito Santo que nos ajuda diante das situações da vida e intercede por nós junto do Pai. Aleluia. Ele diz: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um outro Consolador, a fim que esteja de vez em quando com vocês. Quando? Oh, aleluia. Até quando você faz coisas erradas, Ele está lá. Sabe qual é que é a diferença entre aqueles que creem em Deus, creem em Jesus, e os que não creem? Era uma pergunta. Se você não sabe, diz não sei. Sangue de Jesus tem poder na tua vida.
A diferença é que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Que quando nós falhamos, você sabe, eu estou errado. Quando você não tem Deus, você está errado e você nem está nem aí. Você está errado, continua errado e não quer saber. Quando você tem Deus, você tem o Espírito Santo dentro de ti, você falha, você diz, não, eu tenho que mudar, eu tenho que me ajustar, eu não estou bem, eu não estou certo. Aleluia. Porque Ele é o nosso ajudador, é para isso que Ele está lá, para dizer, não, esse comportamento não tem a ver com a tua natureza. A tua natureza agora é uma natureza divina, conectada a Deus, que tem um comportamento diferente daquele que você está a ter. Então essa é a diferença. Nós quando erramos, pecamos, nós sabemos, eu errei. Eu tenho que mudar, eu preciso de me esforçar. Mas esse esforço não tem a ver conosco. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que a bondade, a misericórdia e a longanimidade de Deus, ela serve para que nos leve ao arrependimento. Sabia que às vezes nós precisamos de tempo para mudar? Aleluia. As coisas não acontecem assim de um dia para o outro, você precisa de tempo. E Deus sabe disso. Porque se Deus fosse como nós, estávamos todos, não sei aonde, lascados, né? Mas Deus é bondoso, é misericordioso, nos dá tempo, aleluia, para que nós possamos nos ajustar àquilo que Ele quer para nós. Amém? Estamos mesmo onde? Em Cristo, né? Volta, João capítulo. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um outro Consolador, a fim que esteja para sempre. Você tem que ter consciência. Você não está só. Ele está contigo. Aleluia. Quando? Para sempre. Aleluia. E por quando um dia nós partimos para o Senhor, porque Ele está lá, aleluia, você vai estar com o Senhor. Oh, aleluia. Versículo 17. O Espírito não é espírito de mentira que você tem. Por isso quando você mente, Ele está lá. Mentiste. Sim, Senhor, perdoa. Aleluia. Glória a Deus. Porque Ele é o Espírito da verdade. Que o mundo não pode receber. Por quê? Porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Aleluia. Há coisas que você não adianta falar, as pessoas não vão perceber, vão dizer, isso aqui ficou maluco agora. Aleluia. Mas que Espírito Santo é esse que Ele nem vê? Eu não estou a ver. Como é que Ele vê, descobre, que sente, que guia, que... Mas Ele é verdade. E Ele habita dentro de nós. Ele quer nos ensinar, guiar. Diz o Espírito da verdade. Diga, o Espírito da verdade. Aleluia. E Ele está para sempre conosco. A expressão Consolador ou outro Consolador significa um outro da mesma natureza. Alguém que continuará a obra que Jesus realizava junto dos discípulos, mas agora em nós. Aleluia. Ele vai nos ajudar. O Espírito Santo veio para ensinar a palavra de Deus, para guiar os crentes, os filhos de Deus. Aleluia. Quem é crente? Porque nós também, às vezes, os evangélicos pensamos que só nós, que Deus é evangélico, né? Ou Deus é pentecostal, ou Deus não é evangélico, não é pentecostal, não é católico, Deus é Deus. Aleluia. Eu sei que você gostaria que Ele fosse evangélico, né? Mas não é. Aleluia. Deus é Deus, Deus está acima dessas coisas todas. O homem vai criando essas coisas e está tudo bem. Aleluia. Mas você tem que ter consciência que Deus é Deus. E não começa a apontar o dedo. Não, aquele é de Deus, aquele não é de Deus, aquele... A Bíblia diz que quem dá crescimento é Deus. Então se eles estão a crescer se não for de Deus, vai desaparecer. Mas se for de Deus, para não seres encontrado a lutar contra Deus. Aleluia. Mas Deus nos chama para andar em amor. Ele diz, olha, os discípulos de Jesus serão conhecidos porque se amam uns aos outros. Então se não está a haver amor, isso não é tipo de Jesus. É de qualquer coisa, mas pronto. Então o Espírito Santo vai para nos ensinar a palavra, guiar os crentes a toda a verdade, nos consolar nos momentos difíceis. Aleluia. Quem quer deixar de ter momentos difíceis na vida?
Quem quer? Ninguém? Ninguém quer? Então morra. É a única forma. A única forma de nós deixarmos de ter momentos difíceis na vida é morrer. Enquanto a gente estiver nessa vida, vão haver momentos difíceis. Jesus disse, olha, isso vos digo para que tenhais paz. No mundo tereis aflições. Vai haver aflições. Vai haver situações, vai haver circunstâncias, vai haver perdas. Pessoas que a gente ama vão partir. Aleluia. Umas partem fisicamente, outras deixam de estar ao pé. Vão haver muitas coisas. Mas nós temos o Espírito Santo para nos ajudar nessa situação difícil. A Bíblia diz para nós nos prepararmos para o dia mau. Quando nós estamos cheios de Deus, cheios da palavra, quando o dia mau chega, nós não vamos ser abalados. Nós vamos perceber, chegou um dia mau, mas eu vou me levantar. Você vai se levantar nesse dia mau, crendo que você não está só. E que tem o Consolador, o Espírito da verdade para te ensinar. E para suportar esse dia mau. Aleluia. Vai ser fácil? Não, vai custar? Vai. Mas você tem o Espírito Santo para te ajudar. E Deus sabia disso. Se nós estivéssemos sós, não íamos conseguir. Mas Ele não nos deixou sós. Então o Espírito Santo vai nos consolar nos dias difíceis, vai nos fortalecer espiritualmente, vai nos ajudar a orar, vai nos orientar a decisões. Deixa eu dizer, há decisões na vida que você não vai ouvir uma voz, mas você vai ter um testemunho interior. Aleluia. O testemunho interior é simplesmente: você tem paz ou você não tem paz? A Bíblia diz, seja a paz de Cristo o árbitro no teu coração. Há coisas que você vai fazer, parece a melhor coisa. Parece a melhor compra. Aleluia. Parece o melhor negócio. Parece a melhor pessoa para te ajudar, mas você tem um freio dentro de ti. Eu não sei, há qualquer coisa aqui que parece que não está bem. Aleluia. Mas você mesmo assim faz. E depois você diz, eu sabia. Então se sabia, fez por quê? Sabe qual é que é o problema? Nós não somos ensinados a seguir o Espírito Santo. Nós somos ensinados a seguir a lógica. Então você confia mais, às vezes, no seu intelecto, na nota que está dentro de si, que é dada pelo Espírito Santo. Aleluia. Mas quando nós aprendemos, espera, não, há o Espírito Santo. Essa nota é o Espírito Santo. Há um sinal vermelho dentro de mim. Quando você está a conduzir, você vê o sinal vermelho, o que é que acontece? Mas o sinal fala com uma voz. Mas você vê, vermelho é para, e você para. Verde é para, e você avança. Aleluia. Fica atento ao sinal que está dentro de ti. Oh, aleluia. E quando é como andar de bicicleta, né? Você ao princípio até pode ser que uma vez caia, né? Mas depois de uma vez de aprender, você, oh, aleluia, até tira as mãos já. Oh, aleluia. Então é um processo, você vai aprender a ser guiado pelo Espírito de Deus. Aleluia. E quando você aprende isso, oh, aleluia, você está no outro nível. A Bíblia diz que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia. Então quando você sabe, não, o Espírito Santo está em mim. Espera aí, tem aqui algo que... Ah não, mas é o melhor negócio, não quero. Ah não, mas isso vai fazer muito... Não quero. Aleluia. Aleluia. E você vai perceber mais à frente, vai dizer, ainda bem que eu não entrei ali. Para não chegar aqui, para você não voltar a dizer, eu sabia, né? Você sabia, só não obedeceu. Aleluia. Mas tudo é uma aprendizagem. O Espírito Santo também vai nos capacitar a recordar os ensinamentos de Cristo. Aleluia. Porque Ele é o Espírito da verdade. João capítulo 16, versículo 12. Ele diz, tem ainda muita coisa que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade. Imagina, Jesus estava a dizer, né? Jesus ainda não tinha morrido nessa altura e ressuscitado. Ele disse, olha, eu tenho muitas coisas para dizer, mas o que eu tenho, o nível que eu tenho para vos dizer, não vai ser perceptível, não vai ser compreendido no natural.
Ele diz, olha, vocês não vão compreender. Vocês vão precisar do Espírito Santo para vos ensinar a compreender essas coisas. E o Espírito Santo vem. Ele diz, quando vier o Espírito Santo, ou quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Oh, aleluia. Está a ver coisas que hão de vir? Quando chegaram, você Deus já sabia. Aleluia. É vontade de Deus. Aleluia. Deus não quer que não foste apanhado de surpresa. Aleluia. Até quando chegar a hora de partir, você vai saber, olha, está na hora de eu partir. Família, morrer de velhice ditosa. Oh, aleluia. Você não, já estou cansado de viver. Aleluia. 100 anos. Oh, aleluia. Ou o que você quiser, em nome de Jesus. Mas morrer também não é problema. Porque nós, os que cremos em Cristo, não precisamos de ter medo da morte. Aleluia. Esse é outro ensinamento, mas pronto. O Espírito da verdade. Ele nos guiará a toda a verdade. Toda a verdade. O Espírito vai te guiar a toda a verdade. Aleluia. Então, fica com o Espírito da verdade. E tem cuidado com o Espírito de engano. Aleluia. Como se eu não tiver a palavra de Deus, eu não vou saber o que é verdade ou mentira. Eu vou pensar que os meus pensamentos são a verdade. Não. Se tem pensamentos que contrariam aquilo que a Bíblia diz, aquilo não é verdade. Aleluia. E deixa eu dizer, nós temos o Espírito da verdade, mas tem o Espírito da mentira que vai nos tentar bombardear com pensamentos. E há uma batalha na mente. Há uma batalha na nossa mente. Aleluia. O diabo vai atacar a nossa mente com pensamentos, com sugestões. E quando nós não sabemos como nos defender, aleluia. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Se existe o Espírito da verdade, também existe o Espírito da mentira, o Espírito do engano. E a Bíblia diz, ora, o Espírito afirma. Qual Espírito? O Espírito da verdade, né? Afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se afastarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Aleluia. Espíritos que? Enganadores e ensinos de... Agora imagina, nós que cremos em Jesus a estar a ser ensinados por demônios, a ser enganados, a achar que aquilo é verdade. O Espírito da verdade, ele precisa de matéria-prima, e a matéria-prima chama-se Palavra de Deus. Por isso você precisa de ter o seu devocional com Deus. A sua busca diária com Deus, colocando a matéria-prima, a palavra dentro de si, para o Espírito da verdade te guiar. E você tem que meter a matéria-prima consoante a necessidade. Aleluia. Qual é a necessidade? Qual é o momento que você vê que há áreas que possam estar fragilizadas? Coloca a palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus diz sobre aquilo que você está a viver? E o Espírito da verdade vai trazer consistência sobre isso. Aleluia. Vai te dar força sobre isso. Vai te ensinar sobre isso. Vai te guiar sobre isso. Aleluia. E em Cristo Jesus nós somos sempre guiados em triunfo. Aleluia. Versículo 2. Ele diz, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. A mentira, ela bloqueia a nossa consciência. Aleluia. E você que acreditava em Deus, você começa a dizer, não, esse de Deus também acho que também não é bem assim. Aleluia. Aleluia. E você, não é uma coisa que acontece assim de um dia para o outro, não, é um processo. E quando você der conta, você está longe. Aleluia. E um dia você que amava a Deus, queria fazer as coisas certas, agora a sua mente está cauterizada. Aleluia. Porque foi enganado. E é isso que o diabo quer.
Acha que o diabo quer que você acorde cedo para você meditar na palavra? Ele sabe o que você pode fazer, como é que a sua vida vai avançar, como é que você vai ser uma referência. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. A diferença do espírito da verdade e o espírito do mundo. O espírito da verdade vai te fazer conhecer, ver e ouvir coisas que tu nunca sonhaste. O espírito da verdade, ele vai te levar para o nível de Deus. Sabe que Deus tem pensamentos a seu respeito. Sabe que você foi criado com um propósito. Aleluia. Eu estava a pensar sobre algo. E sabe que cada um na vida surgem situações, circunstâncias. E cada um às vezes tem a forma que nasceu. E eu estava a pensar sobre a minha vida. E quando eu olho, eu disse, meu Deus, eu nasci em iniquidade. O meu pai e a minha mãe não eram casados. Aliás, o meu pai tinha uma mulher. E eu sou fruto de um relacionamento de duas pessoas que licitamente aquilo não era algo lícito. Mas Deus, mesmo numa condição como essa, Ele tinha um propósito para a minha vida. Eu não sei qual é a sua situação, de que família você veio, mas Deus tem um propósito para as nossas vidas. E a gente vê a caminhada da vida, não é como você começa. Não é como você começa. É como você termina. Porque às vezes nós começamos bem. Você até pode vir de uma família normal que estava tudo bem, mas mesmo assim você... Porque não tem a ver como começa, tem a ver como você termina. Aleluia. A Bíblia diz que Deus anuncia o fim desde o princípio. Deus tem o melhor para nós. Aleluia. Ele quer nos ensinar a alcançar esse melhor. Deus quer alcançar vidas através da sua vida. Deus quer mudar vidas através da sua vida. A Bíblia diz que Deus nos dá talentos, dons. Há coisas que você faz. Eu não preciso me esforçar para ministrar a palavra. É um dom. Qual é o dom que você tem? Qual é o talento que você tem? O Espírito Santo, ele vai te levar com que esse dom, e às vezes pensar, não tem que ser o dom somente aqui na igreja. Não, para de ser religioso. Às vezes é lá no seu trabalho, na sua casa, na sua família, sei lá. Aleluia. Deus vai te usar para cumprir o propósito aqui na terra. Irmão, isso um dia vai acabar tudo. E se não acabar também, um dia você vai morrer. Então não viva como nunca fosse morrer. Aleluia. Mas o Espírito Santo, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos instruir, Ele quer nos guiar, capacitar para aquilo que Deus te criou para ser. Deus te criou para ser algo. E deixa eu dizer, em Deus você não ocupa o lugar de ninguém, tem o teu lugar. É como um puzzle. Um puzzle, você sabe o que é um puzzle, né? Um puzzle tem várias peças. E cada peça tem o seu lugar. Se você tentar encaixar uma peça num lugar que não entra. E tem muitos de nós a tentar encaixar, né? Eu não cabo nesse buraco. Mas a oferta acaba. Oh, aleluia.
Então os que estão a tentar passar num buraco, mas aquele buraco não é dele. E o Espírito Santo quer te mostrar qual é o teu lugar. Aleluia. No puzzle, para você não dar muitas voltas. Não, o teu lugar é aqui, fica só aqui. Aleluia. Glória a Deus. E quando nós compreendemos essas coisas, meu Deus, o Espírito Santo ele vai nos ensinar. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Nós lemos a semana passada, mas a palavra ela se renova a cada manhã. Então nessa manhã vamos ler de novo. Diz, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meu Deus, você ama a Deus? Então presta bem atenção, diz, olha, olhos não viram. Então são coisas novas que Deus tem. Ah não, eu nunca ouvi isso. Esteja preparado. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou, tipo, mas eu não tinha. Você acha que eu com os meus 18 anos tinha no coração estar aqui porque estou aqui a ministrar a palavra? Queria desbundar, festa, night, não tinha isso. Mas quando a gente descobre, não, espera, da mesma forma que Deus me ajudou, Ele pode ajudar outros. Por conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Deixem de ajudar outros e dizer, não, olha, Deus existe, Ele muda. Quando você crê, Ele ajuda. Aleluia. E Ele te tira de um lugar de sofrimento e coloca-te num lugar de alegria. Oh, aleluia. Mesmo nos dias maus você se alegra. Oh, aleluia. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Versículo 10. Mas Deus nos revelou como? Pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo quer te revelar aquilo que está nas profundezas de Deus e trazer para a tua vida. Versículo 11. Ele diz, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Para aqui, não muda. Imagina você ler isso assim. E assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Você diz, está a ver? Ninguém pode conhecer as coisas de Deus, porque só o Espírito de Deus conhece. Como eu vou conhecer as coisas de Deus, se só o Espírito conhece? Né? E há pregadores que ficam por aqui, diz, está a ver? E você ia ser enganado. Mas diga, tem mais. Versículo 12. Ora, oh aleluia, ora nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, oh aleluia, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, oh aleluia. É de graça, aleluia. Custou um preço, mas para ti é de graça. O preço foi, Jesus teve que ir pagar o preço, morrer por nós, moído, trespassado, espancado, morto, em seu lugar, em meu lugar, em nosso lugar, para que agora fosse de graça. E o Espírito Santo quer trazer essas coisas todas para nós. Versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas em sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem, compreendem, entendem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, diga, esse sou eu, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, coisas espirituais discernem espiritualmente. E o Espírito Santo, Ele vai nos ensinar a compreender essas coisas, a discernir essas coisas, a entender essas coisas. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando nós sabemos que o Espírito habita em nós, o Espírito da verdade está em nós,
habita em nós. 1 de Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Aleluia. Você não tenta ser sagrado, você já é sagrado. Aleluia. Você não tenta ser limpo, você já é limpo, porque você Está a ver que essa roupa é bonita e branca. Pensa espiritualmente você assim, vestido de branco. Você vai sentar onde tem poeira. Mas muitos não estão a sentar onde tem poeira. E o Espírito Santo quer te dizer: ei, você não está a ver, mas aí tem poeira. Não senta aí, vai sujar aquilo que você é. Aleluia. Glória a Deus. 1 de Coríntios capítulo 6, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Oh, aleluia. Diga, eu sou eu. Versículo 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Versículo 20. Porque foste comprados por um preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aleluia. Então nós somos templo, santuário, habitação. O Espírito Santo habita em nós. Aleluia. Quando nós compreendemos isso, meu Deus, nós fomos chamados para ter intimidade e ser guiados pelo Espírito da verdade. 2 de Coríntios capítulo 13, versículo 13. Eu sei que são muitos versículos, mas faz parte da administração. A graça do Senhor Jesus, oh aleluia, graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a quê? Seja com o pastor. Com todos quem? Diga comigo. Aleluia. A comunhão do Espírito Santo, que vai te mostrar a verdade, que vai te ensinar a verdade. Aleluia. Quer tomar uma decisão? Precisa tomar uma decisão? Para ainda, para ter comunhão com o Espírito Santo. Porque você pensa, não, o Espírito Santo foi dado só para estar na igreja. Não, foi dado para te ensinar a viver uma vida em Deus. Aleluia. E nós estamos a desconsiderar isso. Romanos capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são... Aleluia. Você tem sido guiado pelo Espírito de Deus? Ai de mim. Amém. Então precisa de ser guiado pelo Espírito de Deus, porque os filhos são guiados. E todos os quantos receberam Jesus, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade da carne, da vontade do sangue, mas da vontade de Deus. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Nós precisamos de perceber que o Espírito precisa da matéria, da palavra de Deus para nos ensinar. Eu vou ler mais 2 versículos. 3. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no... A minha pergunta é, o que é andar no Espírito? Vou na rua, estou no Espírito. Aleluia.
Ele diz, olha, anda no Espírito, anda na palavra. A palavra é Espírito e viva e eficaz. Espírito e vida. Ele diz, anda na palavra, o Espírito vai te ensinar na palavra. Anda na palavra e jamais satisfareis o desejo ardente da carne. Concupiscência é desejo ardente da carne. A carne tem desejos. Aleluia. É como você tem dois cães em casa e vão lutar. Você deixa um cão, tem um cão branco e um cão mulato. Você deixa o cão branco. Desculpa, não é cão, não é pessoa. Deixa o cão branco uma semana sem comer e dá comida no cão mulato. Oh, aleluia. Quem acha naquela luta quem vai ganhar? O mulato, né? Por quê? Agora imagina que o cão branco são as coisas do espírito e o cão mulato são as coisas da carne. O que você alimentar mais é o que você vai ganhar. Aleluia. É assim na nossa vida. Os pensamentos que você alimentar mais são aqueles que vão triunfar sobre a sua vida. Às vezes nós estamos a tentar mudar a sombra. Não quero mudar o comportamento. Não. Para mudar o comportamento tem que mudar o pensamento. Aleluia. E a palavra tem um poder sobrenatural, porque ela é espírito e é vida. E viva e eficaz para mudar a nossa mente, os nossos pensamentos, destruir fortalezas, altivez, coisas que se instalam na nossa mente e que só sai pelo poder da palavra de Deus. Então, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Versículo 17, ele diz, porque a carne milita contra o Espírito. A carne luta contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. São opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso. E nós temos um querer, mas olha, não faça o vosso querer. Aleluia. Nós precisamos de alinhar o nosso querer à palavra de Deus. Mas para isso ser possível, nós precisamos da palavra de Deus. Isaías capítulo 55, versículo 9. A Bíblia diz, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Aleluia. Os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Nós não podemos tribar somente no nosso próprio intelecto, mas precisamos de confiar em Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que toda a Escritura ela é inspirada para nos repreender, para nos ensinar, repreender, corrigir, educar, a fim que todo homem seja perfeitamente habilitado em toda a boa obra. Então a palavra de Deus tem esse poder de nos corrigir, ensinar, instruir, nos guiar para que nós sejamos aperfeiçoados. Penúltimo versículo. Isaías capítulo 1, versículo 18. Ele diz, vinde a mim, pois, e arruazemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Oh, aleluia. Glória a Deus. É uma questão de crer e ouvir e obedecer, né? A gente ouve, a gente quer, a gente ouve e a gente obedece. E o nosso Criador, o nosso Senhor, Ele vai fazer todas as coisas. Romanos capítulo 2, versículo 4, e fico por aqui. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e a tolerância e a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus
é que te conduz ao arrependimento. Deus, Ele é bondoso, Ele é tolerante e Ele é longânimo. Porque Ele visa o arrependimento. Se Deus fosse como nós, muitos de nós já não estávamos aqui. Se não todos. Por coisas que fazemos, coisas que não eram para ser feitas e fizemos. Mas Deus, Ele é bondoso, Deus, Ele é tolerante e Ele é longânimo. Por quê? Porque Ele quer que haja um arrependimento nosso. Aleluia. E eu nessa manhã queria saber se tem aqui alguém que ainda não fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida. E se você não fez, eu queria lhe convidar a você dar um passo de fé. E você pudesse aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não aceitar a igreja, você não está a aceitar a igreja não salva. Mas a palavra de Deus diz: todo aquele que confessar Jesus como seu Senhor e crer no seu coração será salvo. A nossa fé, ela precisa de ser expressa com palavras. Esse era o primeiro apelo que eu queria fazer. E se você não o fez e quer fazer, eu queria convidar a dar um passo de fé e vir aqui à frente em nome de Jesus. Mas eu também queria fazer outro apelo. Não queria que viesse aqui à frente, mas se você reconhece a bondade, a benignidade, a misericórdia de Deus sobre a sua vida, você precisa dizer: Senhor, eu tenho reconhecido que o Senhor tem sido bondoso, misericordioso e longânimo comigo. Que você se rendesse diante do Senhor em nome de Jesus. E que hoje fosse uma manhã de mudanças, uma manhã de um novo tempo. De você poder reconhecer: não, Pai, eu reconheço que das minhas forças eu não tenho conseguido. Mas a Tua bondade, a Tua longanimidade, a Tua misericórdia sobre a minha vida, eu reconheço, Pai. E em nome de Jesus, ajuda-me a fazer aquilo que é certo. Ajuda-me a caminhar na Tua verdade. Ajuda-me a perceber aquilo que eu possa não estar a entender, a compreender. Oh, obrigado, Pai. Eu pedir ao louvor. Enquanto nós louvamos ao Senhor, fale com o Senhor. Aleluia. A bondade dele, a benignidade. Obrigado, Pai, por cada vida neste lugar, cada filho, cada filha, Pai, em nome de Jesus. Eu sou tão grato, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito através das nossas vidas. Obrigado pela Tua misericórdia, que ela se renova a cada manhã, Pai. E mesmo nós falhando, errando, pecando, o Senhor tem nos guardado, protegido, tem esperado por nós, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode repetir comigo: Pai, nesta hora eu reconheço que Jesus Cristo é o Teu Filho e Ele morreu por mim, e ao terceiro dia o Senhor o ressuscitou para a minha justificação, para a minha salvação. E em nome de Jesus, eu creio em Jesus e eu reconheço a bondade, a misericórdia e a longanimidade do Senhor sobre a minha vida. Obrigado, Pai, que o Teu Santo Espírito possa me ajudar na caminhada da vida. Em nome de Jesus, eu coloco-me
à tua disposição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão